Imagine um lugar tão perigoso que até o governo proíbe qualquer pessoa de chegar perto. Não existe hotel, não existe turista, nem mesmo pesquisadores podem entrar livremente. Quem tenta desembarcar ali pode ser preso ou simplesmente não voltar mais vivo. E o mais assustador, essa ilha existe de verdade e ela fica a poucas horas de barco de praias lotadas de turistas. E mesmo assim é um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Hoje você vai conhecer a história da Ilha Sentinela do Norte, o lar do povo que mais resistiu ao mundo moderno em toda a história registrada. Ela fica no Golfo de Bengala, no Oceano Índico, dentro do arquipélago das Ilhas Andaman e Nicobar, território indiano. À primeira vista, parece só mais uma ilha coberta por floresta densa. Tem um formato parecido com uma costela de porco, uma área de quase 60 km², mais ou menos o tamanho da ilha de Manhattan, e um relevo que sobe até 120 metros no centro. Mas existe um detalhe que muda tudo. Ali vive um dos povos completamente isolados do planeta, os sentineleses. Acredita-se que eles descendam de grupos humanos que deixaram a África há cerca de 60 mil anos, uma das linhagens humanas mais antigas existentes fora do continente africano. E ao contrário de quase todo o resto da humanidade, eles nunca passaram pela agricultura, pela escrita ou por qualquer contato tecnológico. Eles caçam, pescam com arpão em lagoas rasas, constroem canoas estreitas com estabilizadores, fabricam suas próprias ferramentas e armas de metal, provavelmente reaproveitado de destroços que chegam à costa, e defendem essa ilha com uma agressividade que já se tornou lendária. Diferente de outras tribos isoladas da Amazônia ou de Papua Nova Guiné, que às vezes toleram observações à distância, os sentineleses rejeitam qualquer aproximação sem exceção. Helicópteros, barcos de pesquisa, antropólogos, sempre que alguém tenta chegar perto, a resposta é a mesma: uma chuva de flechas. Isso não é exagero de roteiro de documentário, isso está documentado desde o século XIX. Em 1880, o oficial britânico Maurice Vidal Portman liderou uma expedição à ilha, e o que aconteceu ali é um dos capítulos mais sombrios dessa história. A maior parte do grupo conseguiu fugir para a mata, mas os britânicos capturaram um casal de idosos e algumas crianças, levando-os para Port Blair. O casal morreu pouco depois, provavelmente por doenças contra as quais não tinham nenhuma imunidade. As crianças foram devolvidas à ilha, possivelmente levando a doença junto com elas. E esse episódio, mesmo mais de 100 anos depois, ainda ajuda a explicar por que qualquer aproximação é tratada como ameaça de morte. Ao longo do século XX, a Índia tentou algumas vezes estabelecer contato pacífico, com equipes deixando cocos e presentes na praia. Houve alguns raros momentos de aparente aceitação no início dos anos de 1990, mas na maior parte do tempo, nada mudou. Em novembro de 2018, um missionário americano chamado John decidiu ignorar todos os avisos. Ele acreditava que conseguia evangelizar a tribo, mesmo sabendo que a lei indiana proíbe qualquer aproximação a menos de 5 km da ilha. John pagou pescadores locais para levá-lo até perto da costa. Na primeira tentativa, ele se aproximou remando em um caiaque e foi recebido com flechas. Uma delas chegou a atingir a Bíblia que ele carregava. Mesmo assim, ele insistiu. No dia seguinte, voltou. Foi a última vez que alguém o viu com vida. Os próprios pescadores, observando a distância, relatam ter visto membros da tribo arrastando seu corpo pela praia. A polícia indiana tentou recuperar o corpo nos dias seguintes, mas a operação foi cancelada. Entrar na ilha para buscar um corpo colocaria em risco tanto os policiais quanto a própria tribo. Até hoje, o corpo de John nunca foi recuperado. E o caso de John não é isolado. Em 2006, pescadores indianos que tinham ancorado ilegalmente perto da ilha para dormir foram mortos depois que o barco se soltou e derivou até a praia. Mas recentemente, em março de 2025, um turista americano conseguiu desembarcar ilegalmente, deixou uma lata de refrigerante e um coco na praia, gravou um vídeo e foi embora, sendo preso pela polícia indiana horas depois. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia de vigilância que temos hoje, tem gente que ainda tenta entrar e continua sendo extremamente perigoso. Muita gente acredita que a proibição existe só para proteger os visitantes, mas existe um motivo ainda mais importante: proteger a própria tribo. Os sentineleses vivem isolados há milhares de anos, por isso não têm imunidade contra doenças que para nós são banais, uma gripe comum, sarampo ou até um resfriado. O histórico da região é brutal nesse sentido. Outros povos indígenas
indígenas das ilhas Andaman, como os grandes andamaneses, foram praticamente dizimados no século XIX e XX depois do contato com colonizadores britânicos, não por guerra, mas por doença. E exatamente esse destino que a Índia tenta evitar com os sentineleses. Por isso, desde 1956 existe uma lei específica, a Andaman and Nicobar Islands, que transformou a ilha inteira em uma reserva tribal protegida, com uma zona de exclusão de cerca de 5 quilômetros ao redor da costa. Ninguém pode se aproximar sem autorização, e essa área é patrulhada pela Marinha Indiana. Até hoje, pouquíssimas informações concretas são conhecidas, e é importante deixar isso claro. Praticamente tudo que se sabe vem de observações à distância, feita de barco ou de avião, nunca de convivência no local. As estimativas de população variam muito, o que já diz muito sobre o quanto sabemos. Censos indianos já registraram números que vão de cerca de 15 até 400 pessoas, dependendo da década e do método usado. A estimativa mais repetida por pesquisadores fica entre 50 e 200 habitantes, organizados em pequenos grupos familiares. Sabe-se que eles vivem da caça, da pesca e da coleta. Constroem cabanas cobertas de folha de palmeiras, produzem canoas simples, usadas só em águas rasas, e parecem ter papéis bem definidos entre homens e mulheres na busca por alimento. Um dos momentos mais impressionantes da história recente aconteceu em 2004. Depois do terremoto e tsunami que devastaram o Oceano Índico, a Índia enviou um helicóptero para verificar se a tribo tinha sobrevivido, e a resposta foi um sentinelês disparando flecha contra a aeronave. A cena virou uma das fotos mais icônicas envolvendo a ilha, e mostrou ao mesmo tempo hostilidade e resiliência. De alguma forma, eles sobreviveram a um dos maiores desastres naturais já registrados, possivelmente usando conhecimento ancestral sobre sinais de tsunami, algo que outros povos da região também demonstraram ter. O mais impressionante é que mesmo depois de mais de 100 anos de tentativas de contato, ninguém sabe exatamente qual língua eles falam, ninguém conhece sua cultura por completo, ninguém sabe como organizam sua sociedade, suas crenças ou seus costumes, até o nome que eles usam para si mesmo ou para a própria ilha é desconhecido. Sentineleses é um nome dado por pesquisadores de fora, não por eles. Eles seguem sendo um dos maiores mistérios vivos da humanidade. Em uma época em que satélites conseguem fotografar praticamente qualquer metro quadrado do planeta, ainda existe um pedaço de terra onde a resposta para "vamos dar uma olhada de perto" continua sendo um não. A Ilha Sentinela do Norte nos lembra que ainda existem lugares onde a natureza e a história seguem praticamente intocadas. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que existe naquela ilha, mas sim o quanto ainda desconhecemos sobre o nosso planeta Terra. Se você gosta de histórias como essa, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem uma nova descoberta esperando para você. Até o próximo vídeo.